cúpula do Mercosul acontece nesta quinta-feira com expectativa para grandes acordos comerciais. E você vai ver também. Avião da FAB aguarda a liberação de novo grupo de brasileiros que estão em Rafah, na faixa de Gaza, para decolar do Rio de Janeiro. Petrobras define redução de 27 centavos no litro do diesel vendido a distribuidoras. Rússia marca eleições presidenciais para março de 2024. E ainda, Estados Unidos anunciam manobras militares na Guiana após Venezuela aprovar a anexação de Essequibo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quinta-feira? Um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, aguarda a liberação de brasileiros que estão em Rafah, na faixa de Gaza, para decolar do Rio de Janeiro. A aeronave vai ficar a postos no Cairo, no Egito, para trazer os 102 repatriados ao Brasil. Integrantes da missão de repatriação esperam que as autorizações sejam concedidas a partir desta quinta-feira. As famílias já foram avisadas que a hora da partida está próxima. O grupo de 102 brasileiros e familiares espera permissão para deixar Gaza e cruzar a fronteira rumo ao Egito. A lista de repatriação, a segunda elaborada pela diplomacia brasileira, está nas mãos de autoridades egípcias e israelenses desde novembro. Segundo o avião com a missão de busca de brasileiros na área mais crítica do conflito na faixa de Gaza, está preparado e aguardando a liberação dos futuros repatriados para decolar da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A tripulação vai esperar as pessoas que pediram resgate na capital, Cairo. A aeronave está indo carregada com 11 toneladas de alimentos não perecíveis para doação humanitária. Essa é a 11ª aeronave disponibilizada pela Força Aérea Brasileira para repatriar brasileiros da região afetada pela guerra entre Israel e Hamas. O Itamaraty mantém contato permanente com o grupo de brasileiros. Além de oferecer suprimentos e abrigo, também tem fornecido transporte e atendimento psicológico remoto. A representação do Brasil na Palestina informou que 85 brasileiros e familiares estão na cidade de Rafah, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Eles foram acomodados em 4 imóveis alugados pelo governo brasileiro. As outras 17 pessoas que fecham a lista estão abrigadas em diferentes cidades próximas, também monitoradas por diplomatas. A Polícia Federal faz operação contra o tráfico internacional de drogas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os alvos são suspeitos de enviar drogas para a Europa e também para a África por malas irregularmente despachadas. São cumpridos 14 mandados de prisões temporárias e 18 de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, 3 investigações distintas apontaram quem integrava os grupos que enviavam cocaína para a Europa e para a África por malas irregularmente despachadas ou através do setor de cargas do aeroporto. Em 23 de novembro, o Sistema de Monitoramento do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou a ação de 3 homens. Eles foram presos pela suspeita de envolvimento em um esquema de troca de bagagem para enviar cocaína ao exterior. A polícia apreendeu 40 quilos da droga. Segundo o delegado que cuida do caso, os policiais civis perceberam uma movimentação próxima ao balcão de despacho de bagagens no check-in de conexões internacionais. No momento em que colocavam a bagagem na esteira para ser despachada, o policial os abordou e prendeu os 3. Ao abrirem a bagagem, eles encontraram 40 tijolos de droga. A mala tinha etiqueta para a África do Sul. E hoje a Petrobras anunciou uma nova redução no preço médio do diesel vendido às distribuidoras. Segundo a petroleira, a diminuição será de 27 centavos por litro do diesel, passando então a valer R$ 3,78 o litro a partir de amanhã, sexta-feira. Desde maio, a Petrobras vem falando aí sobre reajustes nos seus valores. A petroleira já não segue mais aquela política de paridade internacional, onde os reajustes seguiam os preços dos combustíveis com base nas variações do dólar e também da cotação do petróleo no exterior. Segundo a estatal, a redução é resultado da análise dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial implementada também em maio. No ano, os preços de venda do diesel às distribuidoras acumulam queda de 71 centavos por litro.
E olha só, vamos continuar falando aí sobre o bolso do motorista. O governo de São Paulo divulgou ontem que o pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, começará a valer no próximo dia 11 de janeiro. O pagamento poderá ser à vista ou dividido em até 5 parcelas. A vantagem é que, ao pagar o valor cheio, o proprietário terá um desconto de 3%. Mas, se escolher pagar à vista no mês de fevereiro, eles perderão o desconto. Além destas formas de pagamento, também será possível pagar via Pix. Vamos então às datas. Carros com placa final 1, a primeira parcela ou pagamento em cota única com desconto tem vencimento no dia 11 de janeiro. Placa final 2, parcela única ou primeira parcela, dia 12 de janeiro. Placa 3, pagamento integral ou primeira parcela no dia 15 de janeiro. Final 4, parcela única ou primeira parcela, vencimento dia 16 de janeiro. Placa final 5, vencimento da parcela única ou primeira parcela no dia 17 de janeiro. Carros com a placa terminada em 6, vencimento no dia 18 de janeiro. Placa com final 7, vencimento no dia 19 de janeiro. Os carros com final da placa 8, o vencimento é no dia 22 do 1. Placa 9, 23 do 1. E carros terminados em 0 têm o vencimento da primeira parcela ou da parcela única no dia 24 do 1. As alíquotas e valores venais ainda serão anunciados nos próximos dias, com base em estimativas do preço praticado no varejo, realizado pela FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A expectativa, porém, é de um aumento de cerca de 4%. Quem não recolher o imposto é penalizado por multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora, com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa é fixado em 20%. Em Santa Catarina, as fortes chuvas continuam causando muitos estragos e a população ainda tenta contabilizar os danos. Mais de 4 bilhões de reais em prejuízo já foram somados. A nossa repórter Michele Veiga traz para a gente mais informações. Santa Catarina continua aí fazendo conta dos estragos devido às chuvas do mês de outubro e de novembro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, subiu para 34 o número de municípios que terão aí a ajuda do saque calamidade para sua população que tenha dinheiro nas contas do FGTS. O total a ser retirado é até de R$ 6.220 por trabalhador. No caso dessas cidades, os municípios já entraram com a situação de emergência efetivada pela Defesa Civil Nacional. Outras ainda poderão vir, como a cidade de Praia Grande, no sul catarinense, que teve um tornado registrado e confirmado pela Defesa Civil nesse final de semana. Só esse é o 6º a atingir o solo catarinense entre os meses de outubro e novembro. Mais chuva está por vir, de acordo com a meteorologia do estado. Nesta quinta-feira, ainda há previsão para esta madrugada de chuvas e ventos fortes. A temperatura aqui em Santa Catarina durante todo o dia girou na casa dos 35 graus, o que facilita que essas tempestades aconteçam. O que aconteceu ontem em Criciúma, no sul catarinense, uma das maiores cidades do estado, uma bomba d'água, de acordo com a Defesa Civil, foi registrada. Choveu 50 milímetros em apenas uma hora, o que deixou muito rastro de prejuízo. A cidade está contabilizando durante toda essa quinta-feira. Limpezas foram feitas nas ruas e também muitos carros ficaram submersos e, inclusive, uma parede veio abaixo de um estacionamento privado, afetando muitos veículos. Ninguém ficou ferido, mas os prejuízos materiais não param de se acumular no estado. Só na área da agricultura já soma-se mais de 4 bilhões de reais de prejuízo, principalmente na parte da suinocultura, que é muito forte em Santa Catarina. Aqui a gente continua de olho nessas situações meteorológicas, porque a Defesa Civil continua em alerta para essa sexta-feira, principalmente de acordo com as questões marítimas. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Pois é, gente, Santa Catarina tem sofrido bastante com as fortes chuvas e isso, olha, já tem tempo e ainda nem chegamos no verão de fato. Veja a seguir, Rússia anuncia eleições presidenciais para março de 2024. E ainda, Estados Unidos anunciam manobras militares na Guiana após Venezuela aprovar a anexação de Essequibo. A gente volta já já, não perca.
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h15 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quinta-feira para você. A Rússia anunciou que vai realizar eleições presidenciais em março de 2024. A vitória de Vladimir Putin é considerada certa em um contexto de dura repressão aos opositores. Poucos duvidam da vitória de Vladimir Putin, embora ele ainda não tenha anunciado oficialmente a candidatura. Depois de eliminar metodicamente toda a oposição interna durante anos, o presidente russo terá, com estas eleições, a oportunidade de permanecer no poder até 2030, quando completaria 78 anos. Os senadores do Conselho da Federação definiram por unanimidade marcar a eleição presidencial para 17 de março de 2024, pouco depois do segundo aniversário do início da ofensiva na Ucrânia. No poder desde o ano 2000, Putin pode, em tese, permanecer no Kremlin até 2036, graças a uma polêmica reforma constitucional aprovada em 2020. Embora não tenha anunciado oficialmente a candidatura, há poucas dúvidas sobre sua vontade de permanecer no poder por mais tempo. O presidente russo afirmou em setembro que deixaria a decisão sobre o tema para o final do ano. O governo norte-americano anunciou que seus aviões militares vão sobrevoar a região de Essequibo e o resto da Guiana em exercícios nesta quinta-feira. Esse é o primeiro movimento militar dos Estados Unidos na região desde o referendo que a Venezuela realizou no último domingo sobre a anexação desse território rico em petróleo. O Exército dos Estados Unidos vai conduzir uma operação de voo ao lado das Forças de Defesa da Guiana, segundo a Embaixada dos Estados Unidos. As manobras acontecerão em parceria com a Força Aérea Guianesa e fazem parte de operações de rotina para melhorar a segurança local. Os dois países têm parceria militar desde 2022, mas a medida é um claro aceno dos Estados Unidos em apoio à Guiana em meio à disputa da região de Essequiba com a Venezuela. Maduro chegou a dizer anteriormente que os Estados Unidos não devem interferir na tentativa de anexação de Essequibo. A Venezuela voltou a reivindicar o território nos últimos anos, após a descoberta de cerca de 11 bilhões de barris de petróleo e gás offshore. Após o referendo, onde mais de 95% da população votou pela anexação do território, Maduro anunciou nesta semana a criação da Zona de Defesa Integral da Guiana Essequiba, emitiu um novo mapa do país abrangendo a região em questão e nomeou o general como única autoridade da área, entre diversas outras medidas, reafirmando o resultado da consulta pública. A Guiana, por sua vez, convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a crise. O encontro acontece nesta sexta-feira. E no Rio de Janeiro, o presidente Lula abriu hoje mais uma edição da reunião de cúpula de chefes de Estado dos países do Mercosul. O bloco é composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Lula demonstrou seu desapontamento em não conseguir fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Ele lembrou o esforço que o governo fez para fechar o acordo em encontros com os líderes europeus, mas ele lamentou que eles são muito protecionistas em relação aos produtos agrícolas deles. Lula pediu ao presidente do Paraguai, que assume agora o comando do Mercosul, que insista nesse acordo. A resistência da Europa ainda são muito grande. Sou muito grande. Quer dizer, eu estranho a falta de flexibilidade dele de entender que nós ainda temos muita coisa para crescer, temos sabe, o desejo de nos industrializar, e que nós só precisamos de flexibilidade deles comprar alguma coisa nossa com maior valor agregado. Mas eles ainda não estão sensíveis para isso. Eu acho, querido companheiro Penha, quando você assumir a presidência, sabe, não desista nunca, cara. Não desista. Teme, brigue, converse, porque é assim mesmo. E tem muita coisa em jogo nessa cúpula do Mercosul. Diversos acordos serão celebrados nessa quinta-feira. E para a gente entender melhor quais as prioridades que estão em negociação entre os países do bloco, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora o economista Joelson Sampaio para batermos aí um papo e entendermos melhor o que está em jogo nessa quinta-feira. Joelson, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde.
Joelson, vamos começar então pela entrada da Bolívia no Mercosul. Isso torna o bloco mais forte, propõe ampliação de mais investimentos. Qual seria então a importância do grupo e de que forma a entrada de um novo membro fortalece ele economicamente? Excelente pergunta. A entrada da Bolívia no Mercosul traz aí um panorama de fortalecimento importante para um bloco que ainda é pouco expressivo em termos de comércio e de transações regionais. Então, há uma iniciativa do atual governo de fortalecer os, digamos que, blocos e parceiros comerciais e, nesse contexto, fortalecer o Mercosul é trazer mais países para dentro do bloco, para fortalecer a relação comercial entre esses países. Quando nós analisamos a relação comercial do Brasil com o resto do mundo, ele já tem uma relação muito forte com a China, uma relação muito forte com a União Europeia e Estados Unidos. Quando a gente analisa o Mercosul, ainda tem um impacto muito baixo em relação às trocas comerciais e o potencial econômico que isso pode trazer para todos os países que fazem parte. Então, nesse contexto, sim, é muito positiva a entrada da Bolívia e fortalece o bloco. Um outro assunto que está em pauta é a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e Singapura. Segundo o Itamaraty, o acordo pode representar, eles trazem até números, um incremento de 28 bilhões no PIB brasileiro até 2041. Nos conte mais sobre esse, que é o primeiro acordo firmado com o país asiático. O acordo firmado com a Singapura, ele tem uma característica muito importante para a economia brasileira. Diferente de um acordo regional, no caso do Mercosul, Bolívia entrando, traria ali um aumento do comércio local, a gente tem aqui a possibilidade de uma diversificação dos investimentos e atração também de novos investidores para o Brasil, vindo da Ásia. Singapura é uma economia muito forte, é uma economia importante, relevante na Ásia. Então, ter esse acordo do Brasil com Singapura certamente é um acordo estratégico que procura aí aumentar as possibilidades, diversificar a nossa pauta de exportação, porque o que Singapura demanda do Brasil é diferente do que a Bolívia e outros países da América Latina demandam. Então, nesse aspecto, pode ser muito importante para o Brasil e deve ser esse acordo em termos de impacto econômico. E a gente não pode deixar de falar sobre essa tentativa até então fracassada do acordo entre União Europeia e Mercosul. Lula deixou claro durante o discurso que tem que ali continuar tentando. Existe alguma chance de termos um ponto de virada? Digamos que o Brasil tem feito um esforço muito grande nesse aspecto, mas assim, é difícil imaginar que no curto prazo, nos próximos meses, a gente tem aí esse acordo Mercosul-União Europeia. Há esse esforço, há, digamos que, bons avanços nos diálogos, mas esse é um acordo mais complexo, muito mais político e desafiador em termos de se tornar viável. Então, o Brasil está fazendo esforço para isso, mas eu diria que ainda tende a levar um bom tempo aí para conseguir pensar em alguma coisa que gere valor para ambos os lados e que a gente consiga ter a viabilidade política também, que é o grande desafio desse caso. Tá certo, nós conversamos com o Joelson Sampaio, que nos ajudou a avaliar economicamente grandes acordos que estão sendo aí firmados nessa cúpula do Mercosul, que acontece hoje, quinta-feira. Muito obrigada, Joelson, pela sua participação. Fico sempre à disposição. Tchau, tchau. Até mais. E essa edição fica por aqui, diretamente da cidade de Quebec, no Canadá. Você sabia que no Canadá o francês é muito utilizado? Na cidade de Quebec, o francês é o idioma principal e cerca de 80% da população fala francês. Quebec é a maior província territorial do país. Apesar de ser uma das melhores cidades do mundo para se morar, ela tem uma característica, gente, que pode espantar alguns interessados. Esse fator é o clima. Agora, por exemplo, às 11h25 da manhã, por lá, no horário de Quebec,
O termômetro marca menos 18 graus, muito frio, não é? Teria que colocar muita coisa nessa mala aí, casaco, luva, cachecol, gorro. Você teria coragem de se mudar para lá? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, 1h50, eu volto com mais notícias dessa quinta-feira para você. Até mais.